No século XIV, um historiador muçulmano chamado Ibn Khaldun escreveu sobre os impérios antigos e como as primeiras civilizações surgiram ao longo dos principais rios. O Vale Hangho na China, o rio Indus no Paquistão e, mais famosamente, o rio Nilo no Egito. O historiador escreveu como esses rios permitiram fácil acesso ao comércio e, a partir daí, se transformaram em grandes cidades e depois em civilizações. Mas, mais interessantemente, Ibn Khaldun escreveu sobre o padrão da história. Os agricultores construiriam sistemas de irrigação que apoiariam aldeias e cidades. Mais tarde, algum guerreiro traria essas cidades sob seu domínio e formaria uma entidade política unida como um reino ou um império. Então, uma tribo de nômades viria e conquistaria este reino e tomaria todas as posses e se estabeleceria em seu lugar e expandiria ainda mais o novo império. Com o passar do tempo, os nômades se assimilariam e se tornariam moradores de cidade, exatamente o tipo de pessoas que haviam conquistado antes. E neste ponto, outra tribo de nômades viria e os conquistaria, tomando seu império. Conquista, consolidação, expansão, degeneração e conquista. Esse era o padrão sobre o qual Ibn Khaldun escreveu. A primeira civilização foi a terra entre os rios Tigre e Eufrates, mais tarde conhecida como Mesopotâmia e Babilônia. Menos conhecidos são os sumérios, que começaram tudo. Eles uniram as cidades próximas ao rio Eufrates em uma única rede chamada Suméria. Eles inventaram a escrita, a roda, o carrinho, etc. Os acadianos, um povo montanhoso ao norte, conquistaram a Suméria e seu líder Sargão da Acádia tornou-se o primeiro conquistador conhecido pelo nome. Na época, este era o maior reino e Sargão famosamente disse: "Agora, qualquer rei que queira se chamar de meu igual, onde quer que eu tenha ido que ele vá." Ele basicamente disse: "Vamos ver alguém conquistar tanto quanto eu conquistei." O reino dele era menor do que a Sérvia. Mais tarde, os acadianos foram conquistados por outra tribo nômade, e os recém-chegados foram então conquistados por outros, e assim por diante. Os gutianos, urianos, amoritas, todos conquistaram, se estabeleceram, expandiram um pouco e então se assimilaram de guerreiros para cidadãos urbanos. Mas toda conquista deixou algo para trás. Os amoritas fundaram a cidade de Babilônia, e desta cidade surgiu o primeiro império babilônico. Os babilônios foram pioneiros em astronomia e matemática. Então a tribo assíria ao norte a tomou e fundou o Império Assírio. Sua capital, Nínive, é considerada uma das maiores cidades da antiguidade. Os assírios fizeram uma série de inovações e melhorias. Eles ergueram a primeira biblioteca e usaram estradas pavimentadas. Eles até criaram o primeiro tipo de administração imperial em que nações e vasos sujeitos relatavam a uma autoridade central. Mas os governantes assírios também ganharam reputação como tiranos impiedosos. Agora, é difícil dizer se eles eram realmente piores do que os outros governantes de sua época, mas uma de suas estratégias para manter o reino estável era movendo populações inteiras para outros lugares. Os assírios, após um tempo, perderam seu poder para tribos como os descendentes dos sumérios, babilônios e caxitas. Essas tribos lutaram entre si por cerca de 2 séculos até que os assírios voltaram e restabeleceram seu império e retornaram à sua estratégia de dividir e governar. Eventualmente, os assírios caíram diante de uma de suas nações subjugadas, os caldeus. Eles reconstruíram o segundo império babilônico e são bem conhecidos por suas realizações em astronomia, medicina, arquitetura e matemática. Na verdade, foram os caldeus que construíram os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas os caldeus seguiram a mesma estratégia que os assírios tinham, desarraigando populações inteiras para dividir e governar. Foi o rei caldeu da Babilônia, Nabucodonosor, que primeiro destruiu Jerusalém e arrastou os hebreus para o cativeiro. Depois veio a invasão pelos povos das terras altas a leste, os persas e os medos. Os babilônios foram derrotados, e sua infraestrutura e sistema político foram usados para fundar o Império Persa. O imperador persa, Ciro o Grande, havia conquistado o mundo conhecido.
Este reino se estendia do Nilo ao rio Indo, mas os persas são mais conhecidos por suas reformas políticas. Eles seguiram a estratégia oposta dos assírios. Eles libertaram os hebreus do cativeiro e reassentaram populações em suas terras nativas. Os persas seguiram uma política de multiculturalismo. As pessoas podiam viver como bem entendessem e adorar quaisquer deuses que quisessem, desde que pagassem seus impostos à autoridade central. Eles emitiram uma moeda comum e construíram uma vasta rede de estradas por todo o império. As bibliotecas persas eram tão grandes que há, de fato, mais informações sobre esse período de 3.000 anos atrás do que há na Europa 1.200 anos atrás. O Império Persa possuía uma religião única. O zoroastrismo foi fundado na região do Azerbaijão, significando a Terra do Fogo. O zoroastrismo é frequentemente mal compreendido como adoração ao fogo, mas o fogo é apenas um símbolo de pureza. Os zoroastrianos, na era posterior do Império Persa, entraram em contato com os gregos. Os gregos apoiaram revoltas no Império Persa e isso provocou o imperador persa Dário a punir os gregos. Dário formou um dos maiores exércitos de todos os tempos, mas o tamanho era mais uma desvantagem do que uma vantagem. Não havia uma maneira realmente eficaz de dirigir tantos homens a uma distância tão grande. No final, foram os gregos que deram uma lição aos persas. Mas a lição foi rapidamente esquecida. O filho de Dário, Xerxes, decidiu vingar seu pai indo atrás dos gregos novamente. Esta é a guerra que envolveu os famosos 300 espartanos. Dário repetiu o erro de seu pai e perdeu a guerra. 150 anos depois, Alexandre da Macedônia levou a batalha para o outro lado. Ele incapacitou o exército persa e rapidamente conquistou toda a Pérsia, efetivamente conquistando o mundo conhecido. Alexandre deixou uma marca controversa. As cidades que se renderam a ele foram deixadas ilesas, mas as cidades que resistiram foram saqueadas. Quando ele conquistou a capital persa e o palácio, ele os queimou até o chão. Agora, este era um dos edifícios mais prestigiosos do mundo, mas, por outro lado, ele construiu o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Alexandre planejava nomear Babilônia como sua nova capital e também planejava fundir as culturas grega e persa em uma. Ele recomendou a seus generais que tomassem esposas persas, mas morreu antes que pudesse implementar essa política. E após sua morte, seus generais perguntaram a ele: quem deve sucedê-lo? Alexandre respondeu: o mais forte. Seu império se despedaçou entre os generais gregos que o controlavam. Então os gregos lutaram entre si. Eventualmente, os reinos enfraqueceram e a influência grega diminuiu. A identidade ressurgiu e outro império foi formado, a Pártia. Eles não ocuparam exatamente o mesmo tamanho que o Império Persa anterior, mas os partos usaram a estrutura política existente e estabeleceram um império. Mais tarde, eles se assimilaram à língua persa e, com o tempo, tornaram-se persas. Os partos não fizeram nenhuma contribuição significativa para a arte e a cultura, simplesmente porque não se importavam com isso. Afinal, os partos eram um povo guerreiro nômade. No entanto, o que eles não tinham em cultura, compensavam na guerra. Eles foram os primeiros a usar catafractos, um cavaleiro em armadura completa de metal montando um cavalo blindado. Isso influenciaria mais tarde os cavaleiros do Império Romano e, a partir daí, os cavaleiros feudais europeus. Mas os partos também usavam cavalaria leve que fingia fugir no meio de uma batalha. Isso enganava o outro exército para quebrar a formação e persegui-los. Então os cavaleiros partos de repente viravam e disparavam contra seus oponentes desorganizados. Isso mais tarde seria chamado de tiro parto. Eles usaram essas táticas e batalharam contra o Império Romano até um impasse. Quando o cristianismo começou a se espalhar, os partos não se importaram porque favoreciam o zoroastrismo. No século III, um rebelde provincial derrubou o último dos partos e fundou a dinastia sassânida, e eles também rapidamente se expandiram e ocuparam o mesmo território que os partos tinham. Os sassânidas reformaram o império e apagaram os últimos vestígios da influência grega. Eles construíram enormes monumentos, edifícios e cidades.
O zoroastrismo virou a religião oficial. Na mesma era, o Império Romano estava se desintegrando. O imperador romano dividiu o império em dois para fins administrativos, mas toda a riqueza estava no leste. Quando as tribos germânicas se mudaram para as partes ocidentais do império, o governo encolheu, a lei e a ordem se desintegraram, o comércio decaiu e, eventualmente, a parte ocidental do Império Romano colapsou. A Europa entrou na Idade das Trevas. Mas a parte oriental do Império Romano ainda persistia. No entanto, a identidade entre romanos e gregos era tão vaga que os historiadores deram a ela um novo nome: o Império Bizantino. Os bizantinos mantiveram a cultura romana, mas não a aprovavam. Por exemplo, a maioria das pessoas pode nomear poetas e filósofos romanos e gregos como Platão, Aristóteles, Júlio César Augusto, etc. Mas poucas pessoas podem nomear 2 poetas bizantinos. Este império durou mais de 1000 anos, mas poucas pessoas podem nomear 5 eventos que ocorreram no império. Ainda assim, Bizâncio era uma superpotência naquela época, sendo a outra o Império Persa. Eles lutaram entre si em várias guerras, que geralmente terminavam em um impasse. Mas ambos os impérios negligenciaram os desenvolvimentos de seus vizinhos do sul, a Península Arábica, que estava prestes a despertar.